esse modelo e guia que os Espíritos colocaram, que nós devemos seguir. Muito bem. Hoje ficou para mim o capítulo número 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. É uma continuação da semana passada, mas eu acho interessante ler de novo o que Jesus fala. Essa passagem, Jesus estava conversando com os apóstolos na ceia, a última ceia que fez com os apóstolos. Então, chama também o sermão do cenáculo. Não sei por que eles também colocam assim. Mas ele fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então foi essa a conversa que Jesus falou na ceia com os apóstolos. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Então a gente vai conversar muito bem, né? Esposa é esposa, né? Não é verdade? Tá até meu cunhado aqui, né? Muito, mas é bom ver carinhas boas, né? Carinhas que a gente gosta de ver. Então vamos lá. A gente precisa ter em mente que nós somos espíritos imortais. Então, falando na doutrina espírita, a primeira coisa que vem é que os espíritos são imortais. O que para é o organismo físico. E o espírito continua com as mesmas características que ele tem. E outra coisa é a reencarnação. Então precisamos reencarnar para que possamos evoluir. Porque a gente numa reencarnação não consegue evoluir. E como há muitas moradas na casa do meu Pai, a gente vai passando por essas moradas. E é interessante, a gente estava lá no plano espiritual, na erraticidade. Erraticidade é o universo, aonde ficam os espíritos. Claro, cada qual dentro das suas condições mentais, de pensamento. Então, é como se fosse outros mundozinhos que os espíritos se aglomeram em virtude dos pensamentos que eles têm. E aí chega o momento de uma reencarnação. Aonde nós vamos reencarnar? Como é que a gente faz essa escolha? Essa escolha é feita pela condição moral que o espírito tem. E nós estamos reencarnados num planeta chamado Terra, de provas e expiações. Dentro de uma categoria, esse espírito falou para Kardec, é o segundo mundo, o mundo primitivo, e depois de provas e expiações. Nós escolhemos esse mundo? Não. Nós estamos nesse mundo em virtude das características morais que eu tenho. Porque assim o mundo vai me agraciar com todas as expiações e provas para que eu possa modificar a minha moral e ter um período, passar para outros tipos de mundo. Então eu preciso me esforçar.
Por isso que Jesus falou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A lei do amor. Então a lei do amor faz com que a gente mude a nossa moral, praticando, não só entendendo, mas praticando a moral, né? Praticando a lei do amor, e aí a gente vai evoluindo. Mas por que escolhemos a Terra? Tantas moradas no universo, tantas moradas na casa do meu pai. E por que nós vamos parar aqui? Tem um fato interessante. A gente busca o mundo aonde está as nossas paixões. Aonde está os nossos amigos, os nossos amores, que reencarnam em determinado mundo, e aí eu posso, pelo meu livre-arbítrio, fazer a escolha de estar nesse mundo, desde que seja compatível com a minha moral. Então, nós viemos para cá, não foi por acaso, foi porque determinamos alguns parâmetros que nós estamos aqui. Por quê? Criamos famílias, criamos grupos, criamos um monte de coisa por afinidades, por vontade. Tem uma história do Bezerra de Menezes, e Bezerra de Menezes desencarnou. E aí, numa reunião no plano espiritual, desse benfeitor, que nessa reunião participou Francisco Cândido Xavier, em vida e em desdobramento, ele estava nessa reunião, foi ele que contou essa história, e que chegou nessa reunião alguns enviados da Maria, Mãe de Jesus, e disseram para Bezerra de Menezes: você, pelo seu trabalho, pelas coisas que você já fez na Terra, você já está apto a mudar de posição planetária. Você já pode ir para um planeta de regeneração. É um planetinha um pouco melhor que o nosso. Pouco melhor. Aí ele falou para esse enviado de Nossa Senhora: posso utilizar o meu livre-arbítrio? Ele falou: claro, o seu livre-arbítrio. Ele falou: eu não quero ir. Eu quero permanecer na Terra. Estava lá em espírito. E continua aí, né? E ele falou: respondo por quê? Porque os meus amigos e os meus amores estão na Terra. E eu quero ajudá-los a crescer para que nós possamos juntos ir para um mundo de regeneração. Então, uma escolha. A gente faz essa escolha pelos nossos entes queridos que acompanharam a gente. Eu estive fazendo uma conta boba, que a gente não presta muita atenção, nos nossos antepassados. Nós tivemos 4 avós. Se a gente chegar na décima posição de avós, nós já estamos com 2.048 familiares. Avô, bisavô, tataravô, quando chegar no 10º, se a gente for ver a conta, são 2.048 espíritos que passaram, que tiveram um caminho para que nós estivéssemos aqui agora. Então, por esse caso que a gente faz as nossas escolhas. Então, escolhemos estar no mundo de expiação e prova. Tá? E a gente pensa que Deus, pela nossa pequenez de pensamento e dos nossos antepassados, que Deus é um Deus da terra. Deus é o Deus, né, da minha seita. Deus é um Deus
da minha igreja. E a doutrina dos Espíritos vem mostrar para a gente que Deus é universal. Olha a palavra, universal. A grandeza dessa palavra, universal. Deus não é da terra. Deus não é nosso. Deus organizou. Por isso que quando Kardec fez a pergunta, o que é Deus? Os Espíritos responderam, a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Deus rege o universo. Fazendo assim uma comparação bobinha, nós estamos na Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente, peguei aqui no Wikipedia, qualquer coisa parecida, tem mais ou menos 400 milhões de estrelas, a nossa Via Láctea. O Hubble e o Webb, James Webb, né, já descobriu mais de 200 milhões de galáxias. Então, quando eu estava escutando aí antes de vir para cá, de uma amiga falando sobre nós, e eu entendo por que Chico Xavier falava que nós somos simplesmente um vermezinho na Terra. Porque a imensidão do universo é uma coisa assim estrondosa. Se a gente pensar que a velocidade da luz ela é 300 mil metros por segundo, quilômetros por segundo, obrigado, quilômetros por segundo, e quando se fala assim, para mim chegar no Sol, numa outra estrela ou numa outra Via Láctea, o cara fala assim, é 1 milhão de anos-luz. Olha o espaço disso, o tamanho disso, a longitude disso. E a gente pega Deus e traz assim, para mim, né? É interessante, ele é a inteligência suprema. E criou nós espíritos o princípio inteligente, né? Mas vamos lá, vamos continuar nos nossos mundos, né? Pelo menos já ter uma ideia de Deus, né? E aí, eles colocam Kardec fazendo uma analogia, né, junto com quem fala isso para ele, fala para ele, não, quem fala no Evangelho segundo o Espiritismo é Santo Agostinho. Ele coloca 5 tipos de mundo. Não é que o mundo seja assim, olha, é um mundo A, B, C e D. Não. Existe uma rampa de mundos, como a nossa rampa evolutiva. Eu não pulo degrau, eu vou subindo gradativamente essa rampa da evolução. Os mundos também fazem isso. Nós estamos aqui agora num momento que, se nós quisermos mudar o nosso planeta e mudarmos as nossas condições mentais de negativas para positivas, deixar o nosso egoísmo, deixar a nossa vaidade, deixar tudo aquilo que nos coloca fora da lei de Deus, o nosso mundo acelera e a gente cresce mais rápido e o mundo passa a ser um mundo regenerador. É mais fácil. Depende de nós. Não é a matéria que faz isso, é o pensamento do espírito que envolve essa matéria que faz ela crescer, e a gente também cresce. Mas tem lá, mundos primitivos, que foi o antes do nosso, deixa eu ler aqui. Mundos primitivos é as primeiras reencarnações dos espíritos. Mundo de expiação e prova
em qual o mal predomina. É interessante, né? O mal predomina. Aí tem uma pergunta, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta que eu acho interessante ler. Aqui, poxa, está na minha frente. A pergunta 939 do Livro dos Espíritos é: por que o mundo, ou por que no mundo, tão a miúde, a influência dos maus sobrepuja os bons? Pergunta que Kardec fez. E os Espíritos respondem: por fraqueza deles. Os bons são fracos. Os maus são intrigantes, audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Olha que interessante. Nós que temos nós precisamos fazer com que a bondade flua, porque os maus são muito mais audaciosos do que a gente. Então a gente precisa correr e colocar para o mundo que é bom ser bom. Tudo bem, está lá no livro dos... E aí, no mundo de regeneradores, onde a alma, que ainda tem de expiar, adquire novas forças, repousando das fadigas da luta. Então, o mundo regenerador é um mundo onde a gente vai ter uma folguinha para dar uma aliviada na nossa luta diária, não só material, mas também dessa presença do mal tão forte, mas o mal ainda persiste. O bem está melhor, mas o mal ainda persiste. Nos mundos felizes, onde o bem supera o mal. Olha que interessante, lá no quarto, nós estamos no segundo, no quarto mundo, na quarta morada do meu pai, o mal ainda persiste, mas o bem supera. Então, já está melhorando. E no quinto mundo, né, que a gente pode reencarnar, é os mundos celestes e divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Aí lá é só o bem. Mas agora depende do nosso propósito de crescimento. Agora eu já sei, os espíritos deram para a gente, olha, existe isso aí. Agora depende da minha vontade de crescer para chegar até lá. Independente da Terra, Bezerra de Menezes desencarnou e os espíritos falaram para ele: não precisa voltar para a Terra, vai para o mundo de regeneração, porque ele já atingiu algum grau que não havia mais necessidade. Mas claro que pela vontade dele, que é sempre feito o nosso livre-arbítrio, ele quis ficar em virtude de ajudar todos aqueles que precisam. E ajudam, né? Porque quando a gente sempre está na dificuldade, a gente levanta a mão para o céu e pede: Bezerra de Menezes, me ajuda, né? É isso aí, principalmente com as partes que levam a gente às doenças. E aqui, para me concluir, eu quero falar o seguinte: se nós traçarmos o nosso progresso de acordo com a nossa vontade, quando fizer a progressão dos espíritos da Terra, que um dia virará um planeta de regeneração, mas não é assim, olha, amanhã virou, não, é uma rampa, ele vai crescer devagarinho. E se eu tenho condições de reencarnar nesse planeta, pelas minhas condições, maravilha. Se não, eu vou para um outro planeta, um outro sistema, aonde existem novamente planetas de prova e expiação. Se nessa imensidão, se nessas 200 milhões de galáxias, quantos mundos de expiação e prova existem?
alguns milhares ou milhões, né? E a gente vai escolher um, e a gente vai para lá para fazer isso. Por quê? Imagine que nós somos aqui uma grande escola de aprendizado. Aquele que tenha maior processo de afinco ao estudo, quando chega no fim do ano, faz a prova e passa. Aqueles que não deram muita bola, deixaram um pouco de lado, gostam de futebol, vivem na internet, que mais que eu posso falar? Dorme, né? Filmes, Netflix, né? Então, em lugar de pegar um livro e dar uma lida de vez em quando, que é interessante, não sou nada contra os filmes, mas, né? Assiste o de Jesus lá, Chosen, né? Isso, né? É bom. Vou falar porque vocês têm de tudo. Então, como a gente não passa na prova do fim do ano, é a mesma coisa. Eu volto de novo para o mundo de regeneração. Mas é por castigo? Não, é por benevolência de Deus que dá a oportunidade de você fazer de novo. Jamais castigo, é oportunidade de crescimento. E aí nós vamos novamente estar, né, com o grupo que a gente precisa, as coisas que a gente precisa, e que a gente vai fazer novas provas e de repente a gente vai para frente. Agora mesmo para encerrar, tá? Podemos dizer que a casa do Pai tem muitas moradas. Mas há uma morada que o Pai almeja, mas ele só pode entrar com a nossa permissão. Aí eu fiquei pensando, quem falou isso foi Santo Agostinho, no Evangelho. Aí eu fui dar uma pensada nisso, aí eu fui lá no Boa Nova. Boa Nova, capítulo 3, igual como o mesmo capítulo está falando. Jesus diz, a morada de Deus, ele fala isso lá, né, no templo de Jerusalém. A morada de Deus é o coração do homem. Mas eu preciso abrir as portas para que Deus entre. Eu preciso deixar com que Deus entre no meu coração. Muito bem. Obrigado. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações.